Praise the Lord, my Lord, the mightiest prophet, the Lord. Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Amém. Pastor Kennedy, muito obrigado por me receber nesta noite. Estamos falando neste lado, é profundamente noite, mas nesta manhã, então em direção ao Oriente já é do Ocidente, já é noite no Brasil, mas eu quero avançar esta conversa que nós começamos. Nós já entramos numa jornada por algum tempo agora para poder identificar a igreja que eu vi no reino do Deus Todo-Poderoso naquele 29 de julho do ano de 2009. E esta jornada tem sido uma jornada muito longa e o Senhor trouxe alguns aspectos muito importantes de como a igreja deve viver na terra agora. E tudo começou quando nós olhamos muitas escrituras como Lucas, o livro de Lucas e Mateus, Marcos, Mateus 7, versículos 21 a 23, tornou-se uma luz tão grande. Muitas escrituras que nós olhamos, Romanos capítulo 8, em Mateus 7, 21, de 21 a 23, o Senhor está levantando uma advertência e você pode ver que Ele está alertando esta geração a respeito da complacência. Eu vi uma igreja no reino do céu quando o Senhor me levantou até o reino do céu. Naquele dia, quando eu estava dormindo no chão do aeroporto em Joanesburgo, no aeroporto internacional, a igreja que estava adorando diante do trono do Deus Todo-Poderoso, eu pude ver o esplendor das vestes dela, eu pude ver o resplendor das vestes que ela estava olhando, o brilho, o resplendor, a glória das vestes dela. Eu também pude ver a estatura dela diante do Senhor, porque ela podia permanecer, estar de pé diante do Senhor e adorar diante do Senhor. Eu pude ver o comprometimento dela, ou seja, ela estava grata que ela viveu a vida como ela viveu na terra para poder chegar aonde ela tinha chegado diante do trono de Deus. Eu podia ver nela um senso de missão cumprida quando ela finalmente conseguiu chegar. Finalmente ela cumpriu, ela viu seu sonho realizado, aquilo que ela desejava para ela e para todas as pessoas que pudessem atingir. Eu podia ver a alegria de como ela estava celebrando o privilégio. Ela dizia, não, eu não mereço isso, mas obrigado pela eleição, obrigado por ter me escolhido para estar bem diante do teu trono no reino dos céus. Eu pude ver ela suspirando aliviada, porque eu podia ver as lágrimas escorrendo enquanto ela adorava, como aquele alívio que falava tanto a respeito de tudo que ela tinha escapado. Como eu não posso acreditar que eu escapei do inferno. Este alívio que ela sentia falava a respeito de, eu consegui, finalmente eu estou no reino da glória. Então eu vi tanto a respeito daquela glória. E isso tem sido uma força propulsora. Então eu sempre tentei associar e ligar esta conversa. Eu me esforcei por associar e conectar também com a visão de 17 de janeiro de 2017, naquela visão tremenda de 15 de janeiro de 2017. Agora eu posso ver quando finalmente eu pude ver aquela igreja subindo, atravessando bem na minha frente, e uma proximidade eu pude ver as vestes que ela estava usando, o resplendor daquelas vestes, olhando para as vestes, que o desenho, o modelo das vestes celestiais, o brilho daquelas vestes. Então, a conquista, a forma, isto fala da fidelidade dela, porque aquela veste foi dada para ela grátis, mas para ela estar andando ali significa que ela obedeceu, ela se esforçou, ela lutou contra aquilo que era contra para manter a sua veste limpa, como você vê em Apocalipse capítulo
no versículo 8 de Apocalipse 19. Então nós temos andado nesta jornada e eu sei que as pessoas estão sintonizadas no hemisfério ocidental e também no Oriente. Então isso é importante que de vez em quando o Senhor dê uma atenção para eles, a igreja que está do outro lado da terra. Agora, a nossa jornada finalmente nos trouxe para o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, no qual há uma repreensão muito forte, quase um sinônimo, como você vê no livro do Apocalipse, capítulo 3, quando a igreja de Laodiceia está sendo repreendida, porque estas igrejas, elas compartilham mesmos atributos. Então, isto vem à nossa mente, Pastor Kennedy, notar a mesma aparência, a mesma identidade que parece que está se replicando e se repetindo na igreja deste dia presente. Apostasia, complacência, focada na terra, infidelidade ao Senhor, a desobediência, o modernismo, os sistemas de valores. Então é por isso que esta mensagem tornou-se muito relevante para a geração deste dia presente. E é por isso que nós estamos cavando nesta fase para poder trazer a instrução requerida para a igreja deste dia presente, para que ela também possa ter a maravilhosa oportunidade de se preparar bem para este único dia de uma vida, o dia da vingança, o dia do acerto de contas, que é a vinda do Messias. Agora, a nossa atenção agora foi atraída enquanto nós começamos a abrir mais e cavar mais profundamente em 1 Coríntios capítulo 4. Nós vimos que o Senhor estava muito desgostoso, enojado com a apostasia. Ele estava enojado com a igreja deste dia presente, complacente, a igreja que é mundana, terrena. Então, eventualmente, nós terminamos em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que também está associado com outras escrituras em Apocalipse, que nós vamos ver brevemente. Mas esta escritura eu vou ler agora na versão internacional. Portanto, nada julguem antes do tempo, espere até que venha o Senhor. Então ele está mencionando o juízo e ele está falando de um tempo determinado que Deus determinou pelo seu conselho oculto. Ele também está dizendo que aquele dia é iminente, será repentino, abrupto e não é nem mesmo mencionado, não é particularmente mencionado. Então ele fala a respeito da vinda do Senhor, porque ele diz até que venha o Senhor, para trazer à luz o que está oculto nas trevas e para manifestar as intenções dos corações. Então, neste lugar, chegamos neste lugar onde ele diz, naquele tempo, cada um receberá de Deus o louvor. Então, foi aqui onde nós estávamos, essencialmente, na nossa conversa com a igreja. Nós fomos capazes de atrair a atenção da igreja para os eventos dentro do céu, o que é tão poderoso porque essencialmente está desconectando a terra da dimensão terrena que realmente colocou um véu na visão dela com relação à eternidade para distraí-la, e o inimigo é tão astuto para distraí-la. Ele está colocando tanta movimentação, toda a negociação deste tempo para que quando aquele dia chegar, você fique surpreso e não entre. Então, mas a forma como o Senhor está falando com a igreja, o foco tem sido até mesmo transladando os eventos para o reino do céu, abrindo para o que vai acontecer lá. Então você pode imaginar a igreja inteiramente, o coração dela, agora está sendo atraída para o reino dos céus. Então, isso é uma grande conquista para uma geração que é focada no horizontal, na igreja da prosperidade, a salvação focada na terra, o evangelho e o cristianismo da terra. Então agora nós estamos neste lugar onde ele diz, naquele tempo, cada um receberá
o seu louvor da parte de Deus. Então aqui nós entendemos que o Senhor está falando da igreja nascida de novo. Então, entre os nascidos de novo, ele fala aqueles que vão conseguir entrar no reino da glória, e ele também fala do tribunal de Cristo. Foi ali que nós chegamos. Se você ler outras versões, como a English Standard, ele diz: portanto, não decretem nenhum juízo antes do tempo certo, antes que venha o Senhor, e quando Ele trará à luz as coisas que estão ocultas nas trevas, e Ele vai manifestar os propósitos dos corações. Então, ele diz, então cada um receberá a sua recomendação de Deus. Então, em uma versão ele fala louvores, e outra ele fala recomendação. A nova New Living Standard, ele fala, o Senhor dará a cada um, cada palavra, qualquer louvor, ele chama aqui de louvor. Se você olhar na versão King James, ele diz, novamente, portanto, nada julguem antes do tempo determinado até que venha o Senhor. E quando ele trará à luz as coisas que estão ocultas nas trevas e tornará manifestas as intenções dos corações. Então, cada homem terá o louvor de Deus. É assim como o King James coloca. Então, este tem sido uma pontuação muito poderosa na nossa jornada para parar neste lugar e cavar mais profundamente, desvendar mais profundamente para a igreja, para que as pessoas possam mudar a sua vida. Então, isso nos trouxe o entendimento de que há recompensas que o Senhor prometeu. E, entretanto, ele também está dizendo aqui que o Senhor conhece todas as coisas. Se você abrir em um momento no livro de Jó, se você abrir em Jó, capítulo 12, Jó, capítulo 12, Jó 12, se você for ao versículo 22 de Jó 12, ele diz, ele revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas, ele traz densas sombras à luz. Então, o Senhor está nos trazendo a este lugar onde ele está revelando a sua onipresença, onipotência, onde ele está revelando a sua onisciência, sabendo tudo, conhecedor de tudo. Então nós entendemos que a igreja, então, agora entendeu que ela está vivendo bem diante dos olhos do Senhor. E é isso que a geração deste tempo presente não percebeu bem. É por isso, essa é a razão pela qual o Senhor, eles acham que os pecados que eles cometem, o Senhor Deus não vê. Você pode se esconder, cometer pecado e Deus não vai ver. Mas é isso que aconteceu com esta geração que está vivendo em pecado como se Deus não estivesse vendo-os. João, em Jó 12, 22, você muito claramente, ele diz, não há nada oculto do Senhor. Nada jamais será oculto aos olhos do Senhor, e ao Ele ver tudo. E quanto a mim, foi tão poderoso porque isso traz um despertamento de responsabilidade. O Senhor está está clamando por responsabilidade. Ele está pedindo que as pessoas, a igreja, seja responsável, que eles estejam cientes de que Ele, o Senhor, está vendo-os, está observando-os. Isto também nos ajudou a entender que aquela igreja que eu vi no Reino da Glória, como ela viveu na terra, ela estava perpetuamente, constantemente ciente de que o Senhor estava observando cada minuto da vida dela. Tudo que ela fazia, o Senhor sabia, e o Senhor era onisciente, o Senhor prestava atenção especial, e o Senhor registra. Se você tiver uma oportunidade de ler o livro de Eclesiastes, capítulo 12, 14, ele diz,
porque Deus trará cada obra a juízo, não apenas à luz, mas agora a juízo, porque se há uma boa obra, o Senhor será favorável a você. Agora, se foi uma obra má, novamente, Deus é fiel à sua promessa de que Ele vai recompensar cada pessoa de acordo com a sua promessa, de acordo com o que eles fizeram. Eclesiastes 12:14, ele então diz, pois Deus trará julgamento tudo, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mau. Então eu digo, se há algum lugar onde a Igreja de Cristo deste dia deve ter sobriedade, deve ter um momento de confrontar a verdade, este é o momento e o lugar onde ele diz que tudo... Você terá que dar contas de tudo. Não importa aquilo que você fez ou por que você fez, Deus está observando e documentando. E isso redefine toda a vida da igreja como ela vive na terra, para que os pagãos possam viver como espíritos livres e fazer o que eles querem. Mas quanto a nós estamos compreendendo que vocês nasceram neste mundo e a partir daquele momento que vocês nasceram neste mundo, você começa a se preparar para este dia em particular, que ele fala, o dia do juízo. Então você começa a fazer coisas que serão registradas e terão consequências eternas na sua vida. Foi isso que o Senhor trouxe à atenção da igreja nesta maravilhosa expedição, nesta maravilhosa jornada que começou o povo abençoado. Então, se você tiver a oportunidade de chegar ao livro de Jeremias, em Jeremias, se você for a Jeremias, capítulo 16, versículo 17, deixe-me abrir lá e eu vou ler com vocês. Jeremias 16, se você chegar ao versículo 17, ouça o que ele diz. Ele diz, os meus olhos veem... Vamos começar no 16 para dar um contexto maior do que ele está dizendo. Mas agora eu mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor. E ele diz... E eles os pescarão. Depois disso, mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas, significando os olhos ocultos, não há nada oculto aos olhos do Senhor. 17. Os meus olhos estão em todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem o seu pecado oculto aos meus olhos. Novamente, o Senhor continuamente está trombeteando para nós o fato de que há responsabilidade. Ele nos criou para um propósito. Ele nos criou para ser obedientes a Ele. E há uma responsabilidade maior para viver nesta terra e ter o grande privilégio de viver nesta terra. O Senhor está observando tudo que você faz nesta terra. Então Ele está tomando nota de tudo que você faz. E Ele está construindo uma conta, Ele vai te julgar naquele dia, Ele vai trazer todos. Ele diz que os olhos dele estão em todos os caminhos deles, nas iniquidades deles. Não estão ocultos dele, nem os seus pecados escondidos dos meus olhos. Então, essencialmente, agora nós estamos despertos para o fato de que nós estamos vivendo diante dos olhos do Deus vivo. E é por isso que eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Muitas vezes, quando eu venho para ficar diante do Senhor e diante das nações, para pregar, para falar com eles a respeito da vinda do Messias. É impressionante como eu consigo saber pessoas que estão em diferentes partes do mundo, eu sei o que eles estão pensando. Eu disse, é tão esmagador. Eu posso ver como eles estão vestidos e tudo isso. Neste caso, você podia ver que os dois profetas, um deles pode ir no reino espiritual, mas você pode imaginar como que o Senhor
Senhor pode ver tudo e todas as coisas e todo lugar no seu coração. Se estes profetas têm essa capacidade, quanto mais Deus. Então, se esta geração está vivendo como se o Senhor não estivesse vendo o seu pecado desenfreado, aberto, sem nenhuma vergonha. Então, isto é o que apareceu eventualmente. Então nós focamos nas recompensas. Eu sei que é um sermão que ainda não acabou, uma mensagem que ainda não acabou, porque nós temos que chegar nas 5 coroas prometidas na Bíblia. Entretanto, neste lugar, até aqui, nós vimos que há recompensas no céu. E quando nós lemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 15, há um entendimento muito chocante que veio a nós. Novamente eu vou ler aqui, 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, ele diz: porque ninguém pode colocar nenhum outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito poderoso. Ele diz no versículo 12, que se alguém constrói nesta geração usando ouro, então este fundamento é o próprio Cristo. Se alguém constrói sobre este fundamento usando ouro, isso tudo está falando a respeito de uma construção. O propósito é como você tem entesourado este fundamento que foi dado grátis a você, que foi dado a você. Como você está entesourando e a forma como você está entesourando, isto fala como você honra o Senhor. Quanta honra você tem no seu coração em direção a Deus, como você valoriza a cruz do Calvário, quanto você valoriza o fato do Senhor vir para redimir o homem caído. A forma como você entende isso é uma clara indicação do seu homem interior. Quanto você teme, quanto você ama o Senhor, quanto você aprecia o Senhor pela graça. É por isso que ele diz: se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, lembre-se que isso se refere agora a plantas, madeira, feno e palha. Então, a obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo. Então, é o fogo da fornalha que provará a qualidade da obra de cada pessoa. O Senhor está trazendo uma realidade muito sóbria para a igreja, que há um dia de vingança vindo, o dia da verdade, o dia da prestação de contas, onde aqueles que nasceram apropriadamente de novo, apropriadamente vai ser revelado. Quando você pergunta, você é nascido de novo? Sim, sou nascido de novo. Você anda em santidade? Sim, eu ando em santidade. Você recebeu o Espírito Santo? Sim, recebi. Mas ele diz, o dia está vindo, quando o teste virá, quando as obras dele serão mostradas pelo que são, porque aquele dia vai trazer tudo, a luz vai ser revelada pelo fogo, e o fogo vai testar a qualidade da obra de cada pessoa. Em outras palavras, quanto você colocou, você investiu na sua vida nesta terra. Versículo 14 de 1 Coríntios 3, ele diz: se o que alguém construir permanecer, o construtor receberá sua recompensa. Você vê agora o sistema de recompensa de Deus com o qual nós estamos lidando. Você vê a forma como ele apresenta aqui. Ele disse, o que alguém construir permanecer, então o construtor receberá a recompensa, significando que o dia da reavaliação, o dia do exame, é o que ele está apresentando aqui. O dia para examinar, para então te fazer assumir a responsabilidade e ser questionado como você viveu na sua vida nesta terra, a vida com a qual você foi privilegiado. Então, se a obra permanecer, o construtor será recompensado. Mas veja o 15. Se o que alguém construiu se queimar, o construtor sofrerá prejuízo, entretanto será salvo como apenas alguém que escapou através do fogo. Então, isso é uma coisa muito poderosa, porque nós pensamos que o céu é o estado mais alto de júbilo, que o céu
é o estado mais elevado de alegria. Então, o reino do céu, para onde todos querem estar, é o maior estado de bênção. É a maior de comunhão com Deus, o lugar de maior comunhão com Deus. Todos querem estar no céu, estar naquela felicidade, êxtase, alegria, comunhão com Deus. Entretanto, ele está nos dizendo que se aquilo que foi construído é queimado, então, o que a obra, o que você construiu ao longo da sua vida, então o construtor será dano se queimar. Então, isto está dizendo que algumas pessoas vão perder, vão sofrer perdas. E perder é uma coisa muito ruim. Então, coisas ruins vão acontecer com algumas pessoas dentro do céu. Isso é inacreditável. E é por isso que muitas vezes, talvez vocês transmitam ou traduzam isto por comparação. Mas uma coisa que todas as pessoas têm que ter certeza é que no céu vão receber a coroa da vida. Todos receberão a vida eterna. Entretanto, ele está dizendo que há mais pelo qual você deve aspirar enquanto você vive a sua vida na terra. E é isso o que despertou um grande mover nos corações das pessoas, porque o Senhor está dizendo aqui que alguns serão recompensados, receberão premiação, recompensa. Algumas pessoas serão premiadas, algumas pessoas receberão recompensas. E ao mesmo tempo ele está dizendo que outros vão vir de mãos vazias, sem nenhuma recompensa. Então você pode imaginar por si mesmo, quando o dia chegar, quando o dia se realizar no reino da glória, quando todos estão sentados e finalmente você está diante do Senhor. Ele é o Supremo. Este agora é a suprema consumação da vida cristã. E então, o seu nome é chamado. E você se levanta. E nós não sabemos como será esta cerimônia, se trombetas soarão ou adoração. Mas o seu nome é pronunciado e você anda em direção ao Senhor para receber o seu louvor e o seu prêmio, a recompensa direto do Senhor. Então eu disse que toda vez nesta dimensão aqui na Terra, essa dispensação, alguém, quando recebe uma premiação, eles sentem que há um fator, eles sentem que eles foram reconhecidos, há um fator de reconhecimento, eles sentem que houve uma apreciação, há um fator de apreciação, a obra deles foi apreciada, há uma adição de valor, um acréscimo de valor pessoal que é aumentado. Quanto mais então, no maior e mais importante reino do Deus. É por isso que eu disse que a igreja precisa focar nestas recompensas, porque vai importar naquele dia. Vai ser uma coisa terrível se você não receber nenhuma recompensa, enquanto que os outros recebem recompensa. E isso tem sido a parte da nossa conversa nestes últimos dias, no tempo queniano. Esse tem sido o ponto da nossa conversa hoje. Porque as pessoas serão louvadas, elas serão apreciadas, reconhecidas, e então valores serão acrescentados como que uma obra bem feita, foi muito bem feita na terra, então vocês ainda têm a oportunidade de levar a sua salvação mais seriamente. E ao fazer isso, vocês alcançaram o propósito para o qual o Senhor colocou estas recompensas na Bíblia. O Senhor está simplesmente falando a respeito do perigo de viver uma vida relaxada, uma vida negligente. A forma como você vê nos Estados Unidos, no mundo inteiro, isso é global. Eles estão vivendo uma vida cristã muito negligente. Então esse tempo se tornou muito pivotante e central no tempo da igreja, porque o propósito pelo qual o Senhor colocou essa escritura na Bíblia é para alertar a respeito desse estilo de vida que eles estão vivendo agora. O Senhor está ressaltando estas recompensas para que a igreja deste dia presente não seja complacente, não viva uma vida descuidada. Eu digo, mesmo que você escolha a santidade, porque sem santidade
santidade, você não pode entrar no céu. Mas o Senhor está dizendo que o Espírito Santo precisa ajudar o cristão a alcançar isso. Você precisa buscar e perseguir isto, porque todos vocês foram abençoados pela graça. A graça é um dom gratuito, mas ele está dizendo que estas recompensas do céu vai depender daqueles que agora cumprem a boa obra para a qual Deus te criou. A Bíblia diz, as boas obras para as quais Ele preparou antes da fundação da terra para você. Então você tem um papel. Por que viver uma vida cristã relaxada? Como nós vimos que a igreja, quando eu já vi a igreja prudente adorando diante do Senhor. E Ele diz que aqui na terra é o único lugar no qual você agora pode mudar a sua estatura diante do Senhor. Como Ele vai te louvar, te reconhecer, te apreciar, te dar valor. E nós vimos muito claramente hoje que essencialmente no processo o Senhor está dizendo que a sua recompensa no céu será igual, será comparável, equivalente em termos da tua fidelidade, a fidelidade que você teve na terra. E como esta fidelidade ajudou você a aumentar e melhorar os dons que Deus te deu. O que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós lemos no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, é isso que ele diz aqui. Lucas, capítulo 19. Se você abrir comigo no versículo 11, provavelmente nós vamos ler até o 27. Então, isso tornou-se o fundamento, a base da conversa que nós estamos tendo hoje. E isso é muito nutritivo, porque nós entendemos algumas coisas chaves, princípios que o Senhor colocou diante da igreja. Veja os princípios que Ele colocou a respeito do reino do céu. Lucas 19, se você abrir lá, do 11 ao 27, ele diz o seguinte, a parábola das 10 minas. Ele diz, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então, para eles estavam pensando de Jesus vencendo os opressores, o Império Romano, para estabelecer o reino de Israel. Versículo 12. Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei, e depois voltar. Então, aqui Jesus está dando uma parábola a respeito dele mesmo, a respeito de Jesus, o Senhor falando dele mesmo. Então, 13, ele diz, então, ele chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. E ele diz, façam este dinheiro render, ele diz, até a minha volta. Então, você pode imaginar que ele deu uma mina para cada um dos 10. Ele deu uma parte, uma peça para cada um. Então, no versículo 14, ele diz, novamente a instrução foi clara, façam este dinheiro render. Dinheiro representa tesouro, é um tesouro. Algo que é valioso, algo que é importante para eles. Então ele deu a instrução. E ele está dando a instrução gratuitamente. Ele disse, façam este dinheiro render. Ele está deixando uma instrução para eles, até eu voltar. Versículo 14. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer, nós não queremos que este homem seja o nosso rei. Então estes são agora os inimigos juramentados de Deus. Isso é outra classe de pessoas. Estas pessoas são inimigos descarados de Deus. Entretanto, há outras categorias. Versículo 15, ele diz, contudo, ele foi feito rei, significado coroado e assentado no trono à direita do Pai. Esta coroação, se você for ao livro de Daniel, se você tiver a oportunidade de ir ao livro de Daniel, isto é o que ele diz em Daniel, capítulo 7, novamente.
Eu vou chegar lá. Se você chegar a Daniel capítulo 7, isso é o que o Senhor quer dizer aqui. Daniel 7, do 13 e 14, esta é a coroação da qual ele está falando. Ele diz o seguinte, ele diz, na minha visão à noite, eu vi alguém semelhante ao Filho de Homem. E talvez isso não dá a cena. Deixa eu começar um pouco antes, versículo 9. Daniel 7:9 ele diz, enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e o ancião de dias assentou-se. A sua veste era branca como a lã, o cabelo da sua cabeça era branco como a lã, era branco como a neve e o cabelo branco como a lã. Então eu disse que essa é uma das mais poderosas descrições de Deus Pai na Bíblia. Então ele permitiu que o seu profeta ouvisse e então descrevesse a pessoa de Deus Pai. Eu sei que este que fala com vocês, ele vem, fala com eles. Eu não posso compartilhar estas coisas aqui, até mesmo antes do coronavírus vir, ele veio e ficou diante deles, então seus profetas podem vê-lo. Mas esta descrição escrita na Bíblia é a descrição mais clara de todas de Deus Pai, porque ele diz, a sua veste era branca como a neve, o seu cabelo, o cabelo da sua cabeça era branco como a lã, o seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes, fogo ardente, e saía um rio de fogo de diante dele, o rio de fogo que ele usa para purificar, que a sua obra, se foi ouro, prata, fena ou palha, é este fogo que vai provar a qualidade desta obra. Então ele diz, saía diante do trono dele um rio de fogo, e ele diz, milhares de milhares o serviam. Então ele diz, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Então, tronos foram estabelecidos. É para isso que eu quero chamar sua atenção. E uma vez que os tronos foram postos, então agora nós podemos chegar ao versículo 13. Ele diz, na minha visão à noite eu vi, e eis diante de mim alguém semelhante ao Filho de Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele está falando da ascensão deles, quando ele ascensou, depois que ele completou a sua obra, ele diz, vindo com as nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Olha o versículo 14, a coroação da qual ele fala, na escritória que nós estamos lendo agora em Lucas 19. Agora aqui, Daniel 7,14, ele diz, a ele foram dados autoridade, glória e poder soberano, reino, todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adoraram. Todas as nações e homens de todas as línguas o adoraram. Isso significa essencialmente todos. Agora ele diz, o seu domínio é um domínio eterno que jamais acabará, significando que ele tem um domínio eterno que jamais acabará. Novamente, nós somos relembrados lá no livro de Daniel, capítulo 2, onde ele diz, e o seu reino jamais acabará, durará para sempre, mas esmagará todos os outros reinos. Então ele diz aqui, o seu domínio é um domínio eterno que jamais acabará, e o seu reino jamais será destruído. Novamente, isso te faz lembrar da visão que você vê em Daniel capítulo 2, aquela pedra que eu vi quando o Senhor me mostrou naquela visão, aquela rocha que vinha de cima em uma tangente, e ele destruiu aquela estátua que se tornou, essa pedra tornou-se então uma enorme montanha que encheu toda a terra. Ele está falando da coroação de Cristo, o dia quando Cristo foi entronizado e coroado. É disso que ele está falando aqui. O dia quando Cristo foi exaltado, o dia quando Cristo Jesus foi honrado pela obra que ele fez, o dia quando Cristo Jesus, o Messias, é entregue a ele então o domínio. Então este é um texto muito poderoso, um momento muito poderoso, porque ele está dizendo que ele está entronizado agora. E nesta parábola em Lucas 19, ele vai embora, ele vai para outro país. Então, para ser entronizado naquele país, se você ler o livro de Hebreus 2, ele diz, já que nós recebemos um reino
inabalável. Então, sejamos gratos e adoremos a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, novamente, é muito claro aqui, povo abençoado, que o Senhor, nesta parábola, ele está se referindo a Ele mesmo, em Lucas 19, que Ele vai embora e Ele é feito rei. Esta é a coroação que eu acabei de ler para vocês, Daniel 7, do 9 ao 14. E então ele diz aqui, versículo 15 de Lucas 19, contudo, Ele foi feito rei, entretanto, então novamente você vê que a agenda de Deus não tem lugar para consultar e buscar conselho da opinião humana. Isso deve ser uma grande lição para todos vocês cristãos. Eu me lembro quando eu fui por todo o mundo ensinando esta poderosa palavra, na verdade usando para ancorar as visões do Deus Todo-Poderoso, como ele havia falado, e toda vez que o Senhor está falando com você, nunca jamais se preocupe com a opinião pública, o que as pessoas pensam a seu respeito. Eu ensinei isso sempre. E eu disse muito claramente, vez após vez, que se o Senhor está usando você, nunca jamais se preocupe com o que as pessoas pensam, porque o mundo caído sempre vai ter uma opinião contrária. E é isso que você vê. Você vê que o Senhor está falando no versículo 16. Ele fez o rei. Ou seja, independente do que os inimigos disseram, não, nós não queremos que ele seja rei sobre nós. Ele foi feito rei. E ele volta. Então, significando que a opinião pública, a opinião humana não importa quando você está procurando e buscando a agenda de Deus. Então, ele enviou para os seus servos a quem ele havia dado o dinheiro, uma mina para cada um, os 10, para poder descobrir o que eles tinham ganho com ela. Isso é tão poderoso, porque ele está falando aqui a respeito do Senhor e o seu sistema de recompensa. Lembre-se que ele está dizendo a nossa recompensa no reino da glória será igual, comparável, equiparado à nossa fidelidade em melhorar, em avançar e fazer ganhos, para nós aumentarmos o dom que Ele nos deu nesta terra. Você pode entender a mensagem que o Senhor está querendo transmitir para a igreja aqui. Ele está dizendo que esta complacência que você vê aqui na igreja é terrível neste dia presente, para aqueles que querem entrar no reino da glória, porque Ele disse que Ele vai te pedir contas da graça que Ele deu para você. Vocês são guardiões da graça que vocês receberam. Se vocês, como você viveu, então você fala, tá bom, eu vou viver uma vida santa, mas eu vou sentar aqui, eu não vou me importo em trabalhar e multiplicar. É disso que o Senhor está dizendo. Você tem que ser produtivo, você tem que frutificar. Então ele os chama para descobrir o que ele ganhou com a mina no 15. 16. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Então ele recebeu, ele tinha 1 e ele ganhou mais 9. Na verdade é 11. A sua mina rendeu 10, então ele ganhou mais 10, então ele multiplicou 10 vezes. Ele agora tem 11 minas. Este foi um trabalhador muito produtivo, muito frutífero. Então há muitas coisas que determinam este sucesso. A fidelidade dele diante do Senhor, o compromisso dele com a missão do Senhor, a obediência dele à instrução do Senhor, o compromisso dele em receber o Espírito Santo, a ajuda de Deus para alcançar isto, o temor de Deus, reverência a Deus, quanto ele amou o Senhor. Estas são as coisas e os parâmetros que o Senhor mede. Porque isto é meramente uma parábola feita para enfatizar aqueles que são fiéis ao Senhor, o nível de fidelidade ao Senhor. E então no versículo 17 ele diz, muito bem, servo bom e fiel.
muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Porque por ter sido confiável no pouco, você foi fiel no pouco, agora governe sobre 10 cidades e terás autoridade. Então, é isto que vai acontecer no novo céu e na nova terra. E nós sabemos que a nova Jerusalém, ela será descida do novo céu para a nova terra. Então, o céu para o qual vocês estão indo será uma nova terra, a cidade do Senhor, o lar dos justos. Mas ele está dizendo aqui que algumas pessoas serão recompensadas de forma maior. Então, estas recompensas são transladadas em termos de alegria, satisfação, júbilo, a eleição que virá a você, a apreciação, louvor, reconhecimento, será acrescentado valor. Então você pode dizer que pessoas diferentes terão diferentes níveis de alegria no céu. Isso é impressionante. Isso é realmente impressionante. E então ele continua a dizer o seguinte: então 10 cidades são dadas a você para governar. Versículo 18 de Lucas 19. Então veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas, então agora ele tem 6. O primeiro agora tem 11, este tem 6. E ele está usando extra. Ele diz, baseado nesta que você fez. Então, baseado pelo número de pessoas que você trouxe extra, você e mais alguns, ele está usando as outras 5 minas. Então o mestre respondeu, você agora será encarregado de 5 cidades. Se você olhar cuidadosamente aqui, o Senhor está fazendo o fato que os 2 estão no céu. O que fez o 11, ele tinha uma e ganhou mais 10, e o outro que acrescentou 5, agora ele tem 6. Você vê que não há diferença, você vê que há formas diferentes de como o Senhor se refere a eles. O primeiro ele fala, muito bem, meu servo, bom servo. No segundo ele diz, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O mestre respondeu, você também encarregue-se de 5 cidades. O Senhor não se refere ao segundo como o primeiro. O primeiro ele diz, bem feito, muito bom, estou feliz com você. Eu estou feliz pela sua obra. Eu estou abençoado pela sua obra. Muito bem feito, muito bom. Eu estou feliz com o que você conquistou, meu bom servo. Ele o chama de bom. O segundo, ele não fala como se ele fosse bom. Não fala, você é bom. Ele diz, você agora encarregue-se de 5 cidades. Ele é bem seco com ele. Então você pode ler no coração do Senhor aqui, que o Senhor está procurando aqueles que trabalham duras, compromissados, os cristãos que trabalham duro, aqueles que são comprometidos com o fruto para avançar o reino. Ele se refere a ele e ele está expressando a sua alegria, a sua satisfação, a recomendação dele, estritamente baseado naquilo que eles alcançaram. Isso é impressionante. Estas 2 caracterias de pessoas, os 2 entraram no reino da glória. No 17 ele diz, muito bom, aleluia, muito obrigado, eu apreciei muito. Ele chama meu bom servo. Você pode dizer que o relacionamento do Senhor com esse é muito próxima, que fez grandes conquistas, que avançou o reino de uma forma muito mais elevada e mais rápido, muito mais ferozmente. Você sabe que o reino é conquistado com violência e os violentos tomam posse com violência. Então veja a forma como o Senhor está falando com eles em termos do que eles alcançaram. E nós vamos ver que aqueles que não alcançaram nada serão lançados no inferno. Você pode ver o coração de Deus, porque ele diz, a graça é de graça para todos, mas a construção, o que você trabalha, a obra de como você vai ministrar o Messias, o Evangelho, é disso que ele está falando aqui. Então as suas recompensas no céu é proporcional. Então o Senhor faz proporcional em proporção à nossa fidelidade em aumentar
aproveitar o dom que Ele nos deu. Então Ele nos deu a base do fundamento da graça, então o Espírito Santo vem, e agora dependendo de quanto você o ama, quanto você é obediente a Ele, quanto você é fiel a Ele, quanto você se determina a trabalhar para Ele. Então nós encontramos muitos jovens agora no Twitter, no Facebook, eles estão avançando a causa do Evangelho porque eles estão alcançando a terra inteira. Ele disse, eu não quero ficar para trás, eu quero ter uma oportunidade de avançar e mover a palavra de Deus, anunciar que a glória está aqui, os aleijados estão andando, para que as pessoas possam saber que o Messias está vindo. Deus está dando oportunidade para todas as pessoas servi-lo. De medida igual, Ele não está retendo nada, Ele quer dar a recompensa. Então, este aqui no 19, o mestre diz, encarregue-se de 5 cidades, bem seco assim. Mas o primeiro, você vê, muito bom, ou seja, ele possui, ele é o dono dele. Então isso também se traduz na sua própria vida. Quão fiel você tem sido? Ele começa com a sua própria vida. Quão fiel você tem sido ao Senhor? Você tem sido tão fiel a ponto de que você entesourou a justiça, a santidade e fez as coisas e os ganhos que mais importam para o Senhor? Uma vida santa, uma vida justa, comprometimento na obra, até o ponto que até mesmo na sua própria vida pessoal, antes de você sair para evangelizar, os ganhos que o Evangelho alcançou através das obras do Espírito Santo, é tanto que ele diz, muito bom, muito bem, e nós sabemos que ele está falando a respeito de avançar com o Evangelho. Então, no versículo 20, ele diz, então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a sua mina. Ele devolveu. Eu a conservei guardada num pedaço de pano, versículo 21. Eu tive medo do Senhor, porque o Senhor é um homem tão severo, tu és um homem muito severo, muito duro, tu tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Quão ridículo falar com o Criador desta forma, aquele que te deu gratuitamente. Então você imagina a forma que como ele está devolvendo a mina. É isso que o Senhor está retratando aqui. Ele está falando daqueles que retrocederam absolutamente. Versículo 22, você vê que a igreja deste dia presente está dentro deste limite aqui. E o seu Senhor então respondeu, eu te julgarei pelas suas próprias palavras. Eu te julgarei pelas suas próprias palavras. Em outras palavras, as suas palavras vão te condenar. Você darão conta de você. Você sabia? De fato que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que eu não semeei. Por que então você não confiou meu dinheiro ao banco? Então ele traz a realidade para ele. Entretanto, o que eu dei para você foi o meu dinheiro, e o dinheiro aqui fala a respeito dos tesouros do céu. Então, para que quando eu voltar, eu poderia ter recolhido com juros. Então ele dizia para os outros que estavam ali, não são os anjos, ele diz, tomem dele a sua mina, esses são os anjos, tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10 minas. Então agora, aquele que agora já tem 11, essencialmente já foi acrescentado, agora ele tem 12, a primeira ele aumentou mais 10, ficou com 11. Agora ele recebe mais uma e fica com 12. Então ele respondeu, eu lhes digo a verdade, que tem mais será dado, mais lhe será dado. Agora ele está falando do sistema de graduação do céu, o sistema de avaliação do reino do céu. A quem tem, mais lhe será dado, mas a quem não tem nada, até o que tiver, lhe será tirado. Então, em outras palavras, o Senhor está falando a respeito do seu esforço em melhorar e acrescentar o que Ele te deu, em aumentar e multiplicar o que Ele te deu. Então, na sua luta para avançar o reino do céu, o reino de Deus, então Ele diz,
Mas aqueles meus inimigos, lembra os inimigos juramentados? Lembra deles? Aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles? Tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. E na outra versão fala, pode matar eles aqui. Então o Senhor é muito claro, Ele é muito duro na sua forma de falar quando se trata de entrar nas recompensas do reino do céu. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que algumas pessoas vão sofrer perdas, como nós vimos em 1 Coríntios 3,15. E são perda em comparação com os outros. E perda é algo ruim que vai acontecer com eles dentro do céu, vocês podem imaginar? É por isso que o seu entendimento de céu tem que ser reconstituído, você tem que rever o seu conceito de céu. Há aqueles que foram fiéis no pouco, aqueles a quem Ele deu grande recomendação. Aquele que fez 10, multiplicou 10. Ele disse, você foi fiel no pouco. Eu vou te colocar sobre muito. Veja o sistema de avaliação, de graduação do Senhor. Ele agora chama isso pouco. Era aquela mina, o pouco. O Evangelho, é disso que ele está falando aqui. Aquela mina é o Evangelho. Então ele está falando da recompensa que ele dá por você ter sido fiel. E essa recompensa, na verdade, é respondida em uma oportunidade muito maior. Então, é um desvendar muito maravilhoso do coração de Deus, da justiça de Deus, quão justo Ele é, que quando Ele te dá algo pequeno, o Evangelho, Ele chama isso de pouco. E o Evangelho não é pouco de nada nenhuma, como vocês sabem. Então Ele está dizendo que Ele vai dar recompensas baseado agora em quão fiéis eles são. Se eles são fiéis no pouco, Ele diz, Ele dá a eles uma oportunidade maior de servir o Senhor Deus em uma capacidade maior, em uma autoridade maior, em um reino maior, na nova terra e no novo céu que virão, a condição, o estado eterno, a eternidade, a cidade. Lá é muito maior do que você tem hoje. Os tesouros lá são muito maiores do que aqui. Então, o que é que ele diz? Pouco. Ele está dizendo que o Evangelho é pouco? Não. O Senhor está dizendo que Ele considera muito em alta estima. Ele abençoa muito aqueles que pregam o Evangelho do arrependimento e santidade para os homens, independentemente das repreensões deste mundo e das calúnias, e sem se importar com a opinião pública, porque os outros não são produtivos o suficiente se eles se preocuparem. Eles ouvem as calúnias, as falsas acusações, as repreensões, a perseguição. E eu gosto da forma como o Senhor fala aqui, o Evangelho que Ele te dá para avançar, para que você possa fazer ganhos, para que quando este rei que foi coroado voltar, ele possa te levar para o reino da glória e te recompensar. Este Evangelho, ele chama este Evangelho de tesouro. Esta mina é um tesouro. É um tesouro, entretanto, é impressionante porque quando o Senhor vai para ser coroado rei, Ele está preocupado. Ele está preocupado se você vai cumprir a missão, porque você sabe que a natureza humana, então, você pegou o Evangelho glorioso, o glorioso Evangelho. Então, lá dentro está inserido lá a vinda do glorioso reino, a glória imensurável da eterna glória do reino eterno, está totalmente inserida no Evangelho. Então é dado aos homens mortais, esses que são feitos do pó da terra, vasos, terrenos de barro. É por isso que o Senhor estava preocupado se eles seriam capazes de executar a missão e a instrução. E Ele diz que o Evangelho, o tesouro de Deus agora, foi colocado dentro do vaso do homem mortal, que você pode cair em qualquer momento e quebrar.
se romper, quebrar. Então você pode ver que o Senhor temia se os homens iriam obedecê-lo. É por isso que ele recompensa a obediência muito altamente. Ele o recompensa muito que foi fiel. Porque ele sabia que toda a esperança do reino, o Evangelho, que é a semente do reino, o Evangelho que porta esta cidadania do reino de Deus, do povo aqui da terra, ele pegou e colocou lama e construiu um homem mortal. Como você pode fazer isso quando você pode estar sujeito a cair? O Evangelho de Jesus, o Evangelho da cruz. Então o Senhor está dizendo que mesmo enquanto você prega este Evangelho, é pequeno comparado com o reino eterno que este Evangelho explode e libera para aqueles que creem. E é por isso que ele diz, é pequeno. Você foi fiel, eu te confiei no pouco, você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar encarregado de muito mais. Cidades maiores, ele diz, 10 cidades. Então, este tem sido um despertamento tão grande, povo abençoado. Este é um momento poderoso no qual nós tivemos uma expedição tão poderosa na Bíblia. E se você olhar no livro de Lucas, capítulo 16, Lucas 16, mas eu sei que ainda é dia do outro lado, na Ásia. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Ele diz, quem é fiel com muito pouco, também pode ser encarregado e ser fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, se você não foi fiel em lidar com as riquezas do mundo, então eu quero focar no versículo 10, que é muito chave. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E esse é um despertamento tão grande para todos vocês que estão sintonizados nesta noite, porque alguns de vocês na casa do Senhor estão trabalhando para poder limpar o altar, o púlpito. Todos os dias vocês vão lá, você pega os desinfetantes, você pega o sabão e você lava os vidros do púlpito e você higieniza, desinfecta muito bem, você limpa tudo, você põe as flores ou você simplesmente limpa o púlpito. Ele diz, não importa quão pequena seja a obra com a qual você foi, que te foi dado, Deus está observando. Então, talvez você não seja tão produtivo e tão diligente quando te foi dado simplesmente a missão de lavar o chão daquela igreja, mas a recompensa que o Senhor vai te dar baseado no ganho que você fez, pode ser 10 cidades para governar no reino vindouro. Isso é impressionante, povo abençoado. Você pode ver a forma como o Senhor olha o homem e os esforços do homem para avançar o Evangelho. Todo aquele que foi fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso é absolutamente impressionante, porque ele está dizendo que não tem como você venha me dizer que quando você está aqui na terra, você não vai poder adorar bem a sua vida, muito bem com a sua vida. Mas quando eu for para o céu, eu vou adorar melhor. Ele disse que o Senhor não vai cair nisto. Ele não vai comprar esta mentira. Baseado pela forma como você vive a sua vida aqui, então, ele já pode ver como que você vai viver no céu. Então, isso é muito grande, é absolutamente muito grande. É Mateus, capítulo 25, versículo 21, ele diz, Mateus 25, 21. Versículo 21, e ele diz, o Senhor dele respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Aqui ele fala bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Eu te porei sobre o muito.
venha e participe da alegria do teu Senhor. Veja isso. Então não importa o que você faz na casa do Senhor, não importa o que te foi dado como sua porção para servir no reino, neste reino do Senhor agora aqui na terra, na casa do Senhor, na igreja, mas faça com diligência e tenha ganhos, faça ganhos. Ele diz que não vai importar. Talvez a sua obra seja trazer flores e colocar na frente do púlpito. Quão bem você fez isso? Talvez a sua obra seja ir e visitar os enfermos no hospital, mas você fez com tanta diligência, com todo compromisso e fidelidade e temor de Deus e reverência, e santidade e justiça. Que Deus poderoso que nós servimos, povo abençoado. E se você olhar no livro de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, versículo 30, ele diz o seguinte. Lucas 22, 30, ele diz: para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então o Senhor está até mesmo falando a respeito de você ser participante do seu reino, as coisas que Ele preparou para os que o amam, que ouvidos não ouviram, ou olhos não viram, ouvidos não ouviram, nenhum coração jamais passou pelo entendimento humano, aleluia, é o que Deus preparou. Livro do Apocalipse, capítulo 2, abram comigo lá, apenas para enfatizar o que ele está falando aqui, porque ele está dizendo essencialmente que você tem sido fiel no pouco, então agora eu te porei sobre muito mais, no reino maior, você pode imaginar? Então o Senhor está falando a respeito do louvor incessante que você vai receber dele. Ele ama vocês. A incansável, incessante apreciação, eternamente Ele vai te apreciar. A recompensa é eterna. E é por isso que Ele diz que Ele está usando meu servo bom. Isso significa que Ele alcançou tanto, Ele trabalhou tão duro. E este trabalhar duro pode ser a imagem no espelho da reverência, do temor de Deus que consome o coração dele. A igreja que eu vi adorando no reino do céu, você pode ver uma imagem dela? Você vê a correção que precisa ser estabelecida para a igreja deste dia presente realmente se adequar com a igreja que vai entrar no reino da glória? Você vê a instrução? Eles estão focados nos requisitos do Senhor, estes que vão entrar. Livro do Apocalipse, povo abençoado, capítulo 2. Se você abrir comigo lá, vamos ler do 26 ao 29, ele diz: ao vencedor e fizer a minha vontade até o fim, ele não foi metade, até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Então há muito mais reservado, povo abençoado. Eu te darei 10 cidades para cuidar, para governar. Agora ele quer reinar com você. E onde que ele vai pegar esta medida barométrica para medir você para esta recompensa? Foi baseado em como você serviu na terra, baseado em como você viveu na terra, como você está vivendo agora. Ao vencedor e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes dei a mesma autoridade que recebi de autoridade de meu Pai. Eu também darei a eles a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto não pode ser imaginado. Você não pode traduzir e entender isso nesta vida. A nossa capacidade de entendimento, a tua capacidade de entendimento não pode alcançar, não pode processar, alcançar. Você vai ficar esmagado que Deus pode te dar autoridade para reinar com Ele. Então, 1 Pedro, capítulo 5,
1 Pedro, capítulo 1, versículo... Vamos começar com 1 Pedro, capítulo 5. Ele diz o seguinte... 1 Pedro 5, do 1 ao 4, ele diz: portanto, já que Cristo sofreu no corpo, também armem-se da mesma atitude, porque todo aquele que sofreu no corpo, todo aquele que sofre no corpo, foi liberto do pecado, se livrou do pecado, em outras palavras. Versículo 2. Como resultado, que vocês possam viver o restante da sua vida terrena não para os desejos malignos, mas para a vontade de Deus. Eles são focados em agradar a Deus, em alcançar a missão de Deus, a missão do Evangelho. Versículo 13, ele diz: porque vocês já passaram muito tempo fazendo o que os pagãos escolhiam fazer, vivendo em bebedeiras, em cobiça, em orgias, farras e em repugnante idolatria. Versículo 4 de 1 Pedro 4. Eles acham estranho que vocês não se unam a eles na mesma torrente de moralidade, ou seja, algo mudou. Então ele diz: vida terrena, quando você vivia com eles, tudo bem, mas quando você mudou sua vida, agora eles vão começar. Mas agora vocês têm que prestar contas àquele que vai julgar os vivos e os mortos. Isto é muito poderoso, povo abençoado. E ele está dizendo que o dia está vindo, o dia de contabilidade, aonde aqueles que o Senhor vai dar recompensa, eles não se importam com o que as pessoas dizem. Então, como você não está mais aqui? Zombando de você. Não, eles estão focados em agradar a Deus porque eles sabem que estas são as táticas, os esquemas do diabo para te distrair. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, ele diz: assim acontece para que fique comprovado a fé de vocês, que é mais, para que a prova da vossa fé seja muito mais preciosa e valiosa do que o ouro que perece, e mesmo que refinada pelo ouro, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ele agora coloca o tesouro na sua fé que vence. Ele diz que esta fé é mais preciosa do que o ouro, do que os diamantes. O que quer que sejam os tesouros desta terra? O livro de 1 Samuel 2:30, ele diz, 1 Samuel 2:30, ele diz, enquanto nós começamos a terminar, para que vocês possam continuar. Na Ásia agora é dia, provavelmente, eles já estão começando os seus cultos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, abram comigo lá. 1 Samuel 2:30, ele diz, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: eu prometi que os membros da sua família ministrariam diante de mim para sempre. Deixe-me repetir isso para vocês. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: eu prometi que os membros da sua família e a linhagem do seu pai ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Ou eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, eles serão tratados com desprezo. Eu o desonrarei. Esta é a natureza de Deus revelada nesta poderosa
aquela conversa das recompensas no céu? God can change his Deus mind. pode mudar de ideia. Isto foi uma promessa dada a Eli, de que ele iria ministrar diante do Senhor para sempre. Forever. Para sempre, eternamente. That his descendants, Que os descendentes de Eli, eles iriam ministrar diante do Senhor para sempre. Quando o Senhor diz para sempre, é para sempre. so are you aware that you Então could você está lose ciente que você pode perder your reward? a sua recompensa? You can lose your reward. Você The pode Lord can perder take sua it away from recompensa. O Senhor pode tirar de você. He will take it away from Ele you. vai That's why tirar it de says here você. very É isso clearly. que ele está dizendo And aqui muito those claramente. whose E work cannot stand aqueles the fire will suffer loss. cuja obra não Even pode though you are suportar the aquele kingdom of fogo vai heaven, sofrer you suffer perda. loss. Embora You você build, esteja you no put reino do effort, céu, você vai sofrer constructed, perda. but Você the motive was construiu, wrong. mas The a material motivação you foi used was errado. wrong. O material que você usou foi errado. Talvez você Saying, estava what can I servindo a gain Deus from this? dizendo, o que eu vou ganhar com isto? When I'm coming to preach in this Quando eu church, vier pregar nessa igreja, I'm coming to preach, but are eu they estou able to vindo see para my suit? pregar, mas Are they able to see my wife sitting next to me here? por favor, me dê um If you're a terno. woman, are they able Minha to see my mulher, hairstyle? My new então, dress? eu quero que elas vejam o meu cabelo, minha roupa, eu quero que as pessoas vejam. On top of the Então, foundation. o que está sendo construído no topo do fundamento, eles usaram feno, palha, eles usaram feno. E ele diz, todo aquele que me honra, eu honrarei, diz o Senhor. Mas aqueles que me desprezam, eu vou desdenhá-los, desprezá-los. But they lost their reward. Eles receberam a promessa, mas perderam a recompensa. That means the purpose. They Isso used wrong significa material. que o propósito, eles usaram material errado. O que é isso que o Senhor está querendo dizer aqui? Para que você possa levantar uma bandeira vermelha, para que você possa ter certeza que você não vai fazer isso, que para que você possa preservar a tua recompensa. Eles construíram, sim, no fundamento. Bem, mas outros usaram ouro, prata, pedras preciosas. Mas aqueles outros usaram madeira, feno, palha. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Poderia ser verdade que há pessoas que vão para a igreja para propósitos diferentes? Eles estão indo para, quando eles vão para evangelizar, talvez eles estão procurando um homem para casar com elas, ou uma mulher para casar com ela, ou... do que é que Deus está falando aqui? É uma bandeira vermelha muito grande levantada para essa geração. Cuidado como você está construindo. Você não pode ser relaxado dos assuntos de Deus. Não, você não pode. É isso que ele está dizendo aqui. E se você olhar no livro de Gênesis 37, Gênesis 37, enquanto eu vou fechando e terminando aqui, Gênesis capítulo 39. Eu vou ler dos versículos de 1 a 4. Ele diz, José havia sido levado para o Egito, Gênesis 39, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, o capitão da guarda, comprou-os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2 está falando de José. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e ele passou a morar na casa do seu mestre, Senhor egípcio. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e que o Senhor tudo que fazia prosperar em tudo que fazia, agradou-se de José e tornou-se o administrador dos seus bens. Potifar deixou o encarregado da sua casa e confiou a ele tudo o que ele possuía.
Desde que o deixou cuidando da sua casa, então. Mas isso é impressionante. Isso é alguém que foi pegado lá de baixo, que deveria ter sido morto, sobreviveu em uma forma muito estreita, vendido como escravo. Então agora veja o favor. Repentinamente agora ele é encarregado. Acaso este não é o quadro que o Senhor está dando para a igreja hoje? Que se você for fiel no pouco que você recebeu, você receberá, você será encarregado das cidades, encarregados de reinos. Você vai reinar com Cristo, Ele prometeu. Aleluia. Aleluia. E quanto a 2 Timóteo 2, nós estamos terminando agora. O livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Você vê José, de lugar nenhum, o pouco que foi dado a ele, não importando as circunstâncias, ele foi capaz de ser fiel. E Deus estava com ele naquela fidelidade de José, a obediência dele. Então, a ponto dele ser foi confiado a ele toda a casa deste oficial. Você pode imaginar quão rico ele era. Aqueles que são pessoas ricas, aquelas pessoas eram ricos. Então ele diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Ele diz o seguinte: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Novamente, fazendo ganhos para o reino, não importa o que aconteça, suportando a calúnia, a perseguição, ter certeza de que você para que você ter certeza de que você tem 10 minas extras, lucrou 10 vezes, para que quando o reino vier, ele vê que você avançou com o reino de Deus, a salvação de Jesus para a terra inteira, a quantos você pôde. Então, a glória eterna da qual você vai beneficiar-se. Oh, quão maravilhoso! Então, povo abençoado, o Senhor está falando muito poderosamente neste tempo. Ele está dizendo que aqueles que são nascidos de novo, o Deus Todo-Poderoso essencialmente os provê com facilitação. Ele dá a eles poder do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo aqui. O Espírito Santo, ele diz, todo aquele que é nascido de novo, esse é o fundamento. Então o Senhor nos provê com a facilitação, com o poder do Espírito Santo e os dons. Então ele requer que nós avancemos a missão do Cristo, a missão do Evangelho, usando esta ajuda, essa facilitação do Espírito Santo. Você vê isso acontecendo na igreja deste dia presente? Eles estão avançando a missão de Cristo. Se a missão de Cristo é libertar a igreja do pecado, é isso que a igreja deste dia presente está fazendo? Você está vendo que esses que estão evangelizando, trazendo para casa, acaso eles se apartaram do pecado? Provavelmente não. E ele diz que para todos aqueles que são nascidos de novo, ele lhes dá poder. O poder do Espírito Santo. E ele espera um serviço excelente, conquistas, mais 10 minas mais, excelente serviço para o Evangelho. Ele dá dons. Ele dá os dons. E então, ele exige que você preste contas do que recebeu. Ele vai te pedir contas do que ele te deu. É por isso que ele volta e ele diz, me mostra o que você fez com uma mina que eu te dei. O Senhor nos deu o Evangelho e ele vai pedir prestações de conta no final. Então, dependendo da vida, como você está vivendo aqui, comendo com a sua família aqui, seus amigos, ele diz, uma missão. Todos aqueles que receberam, nasceram de novo, ele te deu este Evangelho, ele te deu a ajuda do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e ele exige que você avance com o Evangelho. E ele voltará, e ele espera nada menos do que um serviço excelente ao Evangelho, um excelente serviço para Cristo. Ele vai pedir contas das pessoas por causa disso.
Ele diz, o juízo de Deus está vindo. Se você olhar no versículo 27 de Lucas 19, ele diz, traga-os aqui, mata-os bem diante dos meus olhos, significando, ele não está pronto para relentar, ele vai julgar, porque Cristo já morreu, ele não pode entender por que você não está se dando a si mesmo a ele. Os inimigos juramentados deles, ele vai matá-los. Esses são os falsos profetas. Aqueles que têm uma mina e devolveram. São os falsos professores. Aqueles que professam uma falsa salvação. Eles professam uma falsa salvação. Eles professam falsamente a respeito da salvação. Mateus 25, olha isso. Versículo 10 e 11, provavelmente. E ele diz o seguinte, mas enquanto eles estavam a caminho para comprar o óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam prontas entraram no banquete, entraram com ele para o banquete. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também, versículo 11, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Esses são aqueles que professaram Cristo falsamente. As pessoas que professam um falso cristianismo e salvação. Então ele olha e fala, para falar a verdade, eu não conheço vocês. Ele devolve, eles devolveram a mina para o Senhor. Ele diz, cuidado, quando você é nascido de novo, ele te dá poder, ele te capacita com o Espírito Santo, mas ele não espera nada menos do que avançar a missão de Cristo, a missão do Evangelho. Eu não estou dizendo o que esses dois profetas não fizeram. Vejam como eles vieram, como eles avançaram, como eles glorificaram Jesus. Eles têm glorificado a cruz, eles têm glorificado o sangue de Jesus. Os aleijados estão andando em uma geração que estava em privação, apóstata, depravada em outras relações, outras religiões, outros deuses dentro da igreja, na igreja de Cristo. Veja como os aleijados estão andando. Agora as pessoas respeitam o aleijado, respeitam o cristianismo. Os muçulmanos agora estão vindo para Cristo. Os próprios imãs deles estão dizendo, não, vão lá, aquele é o verdadeiro Deus, vamos adorar lá, aquele Deus é poderoso. Deus está levantando aleijados entre os muçulmanos, eles estão vindo. Nós estamos trending no Twitter, as pessoas podem ouvir falar, nós nascemos de novo, porque o outro Jesus tem feito apenas imoralidade na mídia social, mas agora o Evangelho de Jesus está sendo honrado com poder. Ele não espera nada menos do que avançar a missão de Cristo, avançar a missão do Evangelho. E Ele dá a vocês poder, e Ele quer serviço excelente, nada menos. Ele quer 10 mais. E Ele vai prestar contas, pedir contas das pessoas. E o juízo virá. Então, povo abençoado, aqueles que querem receber o Senhor aqui agora, porque eu sei que nós estamos globalmente, aqueles que querem receber o Senhor Jesus agora, repita depois de mim, diga, precioso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu te recebo hoje. E eu te peço para me perdoar de todo o meu pecado, inclusive a minha complacência. Senhor, acenda um grande fogo no meu coração para que eu possa ser produtivo. Dá-me o poder do Espírito Santo e guia-me, faça com que eu habite em Ti, permaneça em Ti para que eu possa dar fruto e mantenha-me no arrependimento, no poderoso nome de Jesus. Hoje eu nasci de novo, muito obrigado, amém. Muito obrigado, Pastor Sênior. Kennedy, obrigado por me permitir falar com a sua audiência. Essas são as pessoas que estão acordadas do outro lado. Hoje, aqueles que estão no turno da noite, os médicos, as enfermeiras, os oficiais, nas diferentes fusos horários. Muito obrigado, que o Senhor os abençoe.